Estamos ao vivo aí. Você que está nos escutando do conforto do seu lar, que seja abençoado também. Estamos ao vivo, olha aí, que benção. Temos o nosso canal no YouTube, depois os irmãos que ainda não se inscreveram podem ter essa oportunidade de acompanhar as mensagens por lá. Eu tenho aqui em minhas mãos, amados, um documento que foi feito para a igreja, creio que seja do conhecimento de todos. Depois nós vamos imprimir mais algumas cópias e deixar à disposição dos irmãos. Tem o pessoal old school, que ao invés do PDF prefere o físico, dos quais eu faço parte. Eu prefiro 1000 vezes um livro físico do que PDF. Mas fui influenciado pelo nosso irmão Carlito, que é o rei dos PDFs. Carlito tem PDF de tudo. Você quer a Bíblia de Johannes Gutenberg? Carlito tem PDF. Amados, aqui tem a principal visão, os principais temas que nós tratamos na nossa pregação, nossa visão teológica, missionária. Pedro, por que na igreja as mulheres não pregam em culto público? Você vai entender o porquê. Nós somos uma igreja complementarista, Então nós entendemos que em dignidade e em valor, homens e mulheres têm o mesmo diante de Deus, mas Deus designou papéis diferentes, Então a mulher tem seu ministério de ensino para outras mulheres e para crianças, inclusive, você que é mulher e quer servir, acha que tem esse ministério de ensino, tem convicção, tem essa linha das crianças lá, Amados, foi feito um planejamento anual, Então nós temos, a princípio, todo o nosso ano organizado. Me reuni durante o recesso com o pessoal da parte administrativa da igreja, organizamos tudo. Então, por quê? Primeiro, porque eu acho necessário. Sobretudo, porque eu vejo que nós glorificamos a Deus com a nossa organização. Nós somos uma igreja pequena, dá para se organizar direitinho, amados. Com a contribuição de todos, não só financeira, mas também voluntária, braçal, dá para a gente se organizar. Estejam em oração pelos novos projetos da igreja, se Deus quiser a gente vai conseguir colocar em prática. Aqui nós temos também, já vou entrar na pregação, mas aqui nós temos a confissão de fé que a igreja adota, substancialmente, para alegria de quase todos, tristeza de muitos poucos, Mas temos aí a confissão de fé. Eu quero ver se eu organizo um estudo, vou ver um dia ainda, que os irmãos estejam livres, para aqui na igreja, presencialmente, nós utilizarmos o recurso do projetor e expor aqui para os irmãos a confissão de fé, para que os irmãos possam estar por dentro. É benção, irmãos. Vou deixar aqui, depois do culto quiser dar uma olhada. Está aqui. A visão teológica e a missão social da Igreja Missão Moraxá. Então, não vou enrolar mais vocês, vamos para a pregação de hoje. Quantos estão sedentos por boas novas? Amados, eu tenho boas novas essa noite. Tenho. Não vou ser... não vou esconder de vocês isso, eu tenho. Mas faz parte das boas novas de Cristo as más notícias também. Nós começamos o Evangelho nos deparando com a nossa essência, e vou chamar de livro, mas nenhum outro livro consegue te examinar ao mesmo tempo que você examina ele, a não ser a palavra de Deus. Então, amados, deixa eu só me organizar aqui, que eu trouxe quase uma biblioteca aqui. Então, abra sua Bíblia, aqui já está a mensagem, Romanos 1, 18 ao 32, vamos fazer a leitura. Eu estou me ouvindo, acho que tem algum celular, talvez seja até o meu, é o meu. Olha aí, rapaz, tem que estar atento, missionário. Irmãos, então, o que eu gostaria de tratar com os amados hoje? Eu pretendo, assim como no ano passado, mas desse ano, de uma forma ainda mais profunda, seguir uma linha com os irmãos na pregação. Nas quintas-feiras eu quero ver se eu consigo trazer mensagens do Antigo Testamento à luz do Novo, apontando para Cristo, e aos sábados palavras mais que tratem mais de doutrinas, as bases para a fé cristã. Por quê? Porque nós temos no nosso meio, majoritariamente, pessoas novas na caminhada. Então nós não podemos ser ignorantes nesse fato, nós temos que prestar suporte a essas pessoas. E para você que já tem uma caminhada, também vai ser de grande valia. Então, Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. A palavra de Deus diz assim:
Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E tais homens, diante desta revelação, são indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Quantos estão atentos à leitura? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou, preste atenção nisso, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, crimes e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérvidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Que texto, amados. Que texto apavorante. Que descrição mais atual do mundo e da sociedade em que nós vivemos. A palavra de Deus, amados, quando Paulo se deparou com o mundo romano, principalmente com Roma, os romanos diziam, né, eles falavam latim, eles diziam que em Roma você tinha orbis in urbi, né, ou seja, o mundo na cidade. Então tudo que você queria, de bom e de ruim, você encontrava em Roma, nos tempos de Paulo. Paulo, ao se deparar com a depravação da sua sociedade, ele teve uma reação. Todo cristão tem que ter uma reação à sociedade a qual ele está inserido. Todo cristão tem que ter uma reação. Nós não somos um povo morto, irmãos. Nós éramos. Nós agora estamos vivos. Nós agora temos vida. E se temos vida, devemos reagir à opressão que nós recebemos da sociedade em que vivemos. Eu comecei a ler recentemente um livro que eu recomendo a todos. Por favor, não saia daqui sem anotar essa indicação. Vai ser bênção para a sua vida. O nome do livro é Discipulado, do pastor Dietrich Bonhoeffer. Depois eu mando uma foto para você. Quer? Me chama lá, já manda mensagem agora que eu mando uma foto para você. Vale a pena. Ele foi um pastor que esteve inserido no contexto do nazismo. E ele escreveu esse livro em 1937, quando o nazismo ainda estava se desenvolvendo, né? Mas já estava ganhando força. E os pregadores do seu tempo anunciavam uma graça barata,
O que é uma graça barata? Uma graça em que não precisa de arrependimento. Não é necessário uma convicção dos seus próprios pecados para que você caminhe a mudança. E esse homem escreveu um livro e publicou esse livro chamado Discipulado. É uma joia rara do cristianismo, amados. Vale a pena ler. Amados, esse pastor, ele, em oposição ao governo atual, ele formou a igreja confessante. Eles se opunham à política nazista. Agora você imagine, hoje é fácil nós olharmos para o nazismo e nos apavorarmos, mas na época o nazismo era muito bem quisto, porque valorizava o senso nacionalista, porque dava dignidade aos alemães que haviam sido humilhados na Primeira Guerra Mundial, que haviam perdido as suas terras. O nazismo vinha com uma política, com uma proposta de paz. Mas não nos iludamos, quando houver paz na terra, aí chegou o fim. Agora, qual será a sua postura mediante tal proposta de paz? Então este homem formou essa igreja junto com seus irmãos, e em 1949, se não me engano, ele foi enforcado. Ele morreu enforcado. Amados, aonde eu quero chegar com isso? Nós temos aí o exemplo de um pastor que se posicionou sem recursos, sem os recursos que nós temos hoje. Nós temos hoje internet, que você alcança muitas vidas por ali. Nós temos hoje uma locomoção muito mais fácil do que naquele tempo. Nós temos uma rede de contatos muito mais fácil, muito mais clara do que naquele tempo. E mesmo assim, às vezes nós permanecemos inertes, nós ficamos completamente parados. E Paulo, ao ver a depravação dos seus tempos, escreveu o diagnóstico daquela sociedade. Inspirado pelo Espírito, ele também estava falando dos tempos em que nós vivemos. Se nós formos ver então o capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 18 até o 32, que foi o que nós lemos aqui, fala sobre, antropologicamente falando, né? Humanamente falando, fala sobre os gentios do primeiro século. Já o capítulo 2 fala sobre os judeus daquele século. E se você for ver o capítulo 2, Paulo diz: vocês não estão muito diferentes dos gentios, porque os judeus se orgulhavam de terem a lei do Senhor, de terem os oráculos do Senhor da antiga aliança. Paulo diz: vocês não estão diferentes deles, vocês se corromperam da mesma forma que eles, e a hipocrisia, a condenação de vocês é pior porque vocês conhecem a verdade revelada, ainda que parcialmente, mas conheciam. Amados, o texto nos fala sobre a ira de Deus se revelando do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, e grande parte da ineficácia das pregações modernas se dá ao fato de que nós, como pregadores, às vezes nós queremos apresentar à igreja a solução, a graça de Deus, mas aí o irmão está sentado e nem sabe que tem problema. É como se eu dissesse para você: olha, eu tenho a cura para o câncer, mas você não sabe que você tem câncer. Ah, beleza, meu irmão, ótimo, mas vá anunciar isso a alguém que tenha câncer. Amados, quanto antes nós tivermos este contato com o real diagnóstico do nosso ser, e o nosso ser por inteiro, nós vamos ter esse entendimento de que nós precisamos da graça de Deus. Então, quer um conselho? Se cabe para você, primeiro se encontre com Moisés no Monte Sinai, com a lei de Deus. Veja a sua incapacidade de cumpri-la, veja a condenação que está sobre a sua vida, e depois se encontre com Cristo no Calvário. Mas não pule as etapas. Começa lá em Gênesis e vai vendo todos os homens condenados à morte. E se nós estávamos em Adão, que é o nosso pai em comum, também nós estávamos condenados à morte. Acontece o seguinte: por que eu citei o livro Discipulado? Porque a graça barata, a banalização do termo graça e do seu conceito tem sido difundida nas igrejas, irmãos. Perdeu-se o impacto da palavra graça, perdeu-se a força da palavra graça. Nós não sentimos o peso da graça de Deus. É uma graça que não nos custa nada, é uma graça que não nos chama ao dever de servir, é uma graça que não mexe com o nosso íntimo. Por quê? Porque nós permanecemos os mesmos. De ano em ano é fofoca atrás de fofoca, rixas atrás de rixas, dissensões e facções entre a igreja. Ou seja, nós não entendemos a graça de Deus e nem o dever de viver na graça. Por quê? Porque nós não compreendemos quem nós somos.
Eu preciso olhar para mim e olhar para essa descrição de Romanos 1, 18 e 32 e entender que era para eu estar no meio destes. Amados, a palavra de Deus então fala primeiramente sobre a impiedade, depois sobre a injustiça, lá no versículo 18. A impiedade é a depravação corporal, é a lascívia, é a sexualidade desenfreada, é o adultério. E segundo ponto, a injustiça é a depravação moral. Você já vai entender o porquê disso. Eles deturparam a lei do Senhor, suprimem a verdade. Ou seja, suprimir aqui do grego, ou reter em outras versões, é literalmente impedir o progresso de algo. Eles não querem que a verdade se propague. E é isso que Paulo está dizendo à sociedade que ele vivia. Só que o evangelho ele tem sido tão latinizado, posso usar esse termo? Ele tem sido tão amaciado que nós não vemos um pregador hoje que se ponha na brecha para falar a verdade. É difícil nós encontrarmos, irmãos. Há uma carência tão grande na igreja, há uma superficialidade tão grande. Eu falo com propriedade. Eu estive no Rio de Janeiro, eu vi, irmãos. É uma carência de Bíblia, é uma falta de ordem no culto, é uma carência de conduta, não tem testemunho, não se tem respeito uns pelos outros. Ou seja, se Paulo estivesse entre nós, imagine as críticas, as exortações que nós ouviríamos. Aos coríntios que eram repletos de dons, Paulo chamou de crianças. Crianças em Cristo. E não se iluda, você pode ter 40 anos de fé e não ter crescido absolutamente nada. Você pode sofrer de letargia espiritual, de nanismo espiritual. A aparência exterior é de um adulto, mas o seu tamanho é de criança. Irmãos, a justa retribuição de Deus contra os pecados da humanidade é justamente a proclamação da sua justiça. E quem é a justiça de Deus? Quem é, amados? Quem sabe me responder? Quem é a justiça de Deus? Alguém? Onde estão? Quem é a justiça de Deus? Sem medo, irmãos. Cristo Jesus é a justiça de Deus, com vida, com vontade. Cristo Jesus é a justiça de Deus, é a justa retribuição aos pecados da humanidade, porque ao mesmo tempo que Ele é a pedra angular, Ele é a pedra de tropeço. Nele de fato muitos encontraram vida, mas tantos outros encontraram a morte. Aí, vou criticar, tá, irmãos? Me perdoam, mas eu vou criticar. A série The Chosen, muito conhecida, apresenta um Jesus tão fofo, tão legal. É um Jesus tão light. Inclusive, a série não tem base cristã. Mais de 90% dela não foi feita da Bíblia. Eu assisti uma parte da série e estou alertando os irmãos: não se prendam a esse tipo de coisa. É um Jesus tão legal, tão maneiro, que nem diz lá no Rio, né? É um Jesus que tira onda. Amados, Cristo se manifestou em juízo. Ao mesmo tempo que Ele veio para salvar o que se havia perdido, Ele veio para juízo na casa de Israel, contra os hipócritas. Você não vê o Jesus de The Chosen dizendo: quem não crê em mim já está condenado. Entre tantos outros exemplos, mas o que a sociedade atual tenta amaciar o discurso de Cristo. Uma vez eu disse para um irmão: amado, lá na igreja eu estou fazendo um trabalho de base com o pessoal. Aí ele falou: então é só o amor de Cristo? Eu falei: aí você se engana. Eu tenho um compromisso, amados, de expor a vocês todo o decreto de Deus, todo ele. E eu preciso levá-los a uma viagem onde hoje nós vamos lá no Monte Sinai, onde nós veremos este Deus e nós sentiremos medo dele, porque foi assim que ele se manifestou. Um Deus que estabeleceu a sua lei, um padrão de justiça muito alto que nós não poderíamos cumprir, e diz: olha, quem não cumprir tem que morrer. Você já sentiu o peso da morte? Não. Então você não é cristão. Então você não teve um encontro com a graça de Deus. Você precisa sentir o peso da condenação te perseguindo. É literalmente o inferno gritando o seu nome. Você precisa sentir isso. Por quê? Para que haja um avivamento.
Logo em seguida, você se encontra com a solução graciosa de Deus. Mas imagine que nós estamos vivendo e não sabemos como Deus vai fazer, nem sabemos se Ele vai fazer. Aí nós conseguimos entender a angústia de um Jeremias, que era o profeta chorão, a angústia de um Isaías, que via o seu povo desenfreadamente na corrupção. Quando nós olhamos hoje para a igreja, amados, nós vemos um quadro triste. Triste. Nossa, que obreiro preparado. Por quê? Porque ele prega a Bíblia? Porque ele faz o que todos deveriam fazer? Porque ele faz o que é somente o seu dever? Aí se sobressai. O padrão está tão baixo, amados, que hoje alguém que estude teologia e pregue a palavra com verdade já se destaca. Por quê? Porque não pregam mais a palavra de Deus, amados. E aí as pessoas ficam nessa infantilidade do mundo cristão. Então nós precisamos olhar para a ira de Deus, sentir o peso desta condenação e entender que o que? Há uma revelação natural, e é isso que Paulo está dizendo. Quando eu olho para os céus, quando eu olho para os pássaros, quando eu olho para os peixes, quando eu olho para as árvores, eu estou vendo uma revelação natural, e aquilo deve me apontar para um Criador. Assim como se existem normas no universo, deve se apontar para um legislador. Mas, tendo este conhecimento, não o reconheceram como tal. Por isso Deus os entregou a tais depravações. Ou seja, Deus disse: é o que vocês querem, então se lambuzem, acumulem juízo para o dia do juízo. Nós temos aí uma idolatria, uma libertinagem, nós temos os atributos de Deus revelados, nós temos a lei de Deus revelada, nós temos homens que se rebelam contra este conhecimento, e eu não estou falando do conhecimento salvífico de Cristo, é o conhecimento do próprio Deus, é reconhecer a verdade a respeito de Deus. Essa é a verdade que está ali em Romanos 1,18, é essa verdade que a sociedade ímpia tenta reprimir, reter, impedir que avance. Amados, realmente deve haver silêncio nas nossas igrejas. Por quê? Porque Deus está fazendo uma cirurgia. Na cirurgia tem que ter silêncio. A gente precisa aprender a se acostumar com esse silêncio ao ouvir a palavra. Isso é maravilhoso, irmãos. É Deus trabalhando no nosso caráter, de dentro para fora. Quando há muito barulho, quando é muita meninice, quando é muito entusiasmo, quando é muito êxtase, você não vê isso. Então, amados, qual o principal problema do homem? É a sua alienação de Deus. Ou seja, ele é um inimigo de Deus. Você consegue se imaginar hoje sendo um inimigo de Deus? Alguém que consegue? Nós não conseguimos porque nós tivemos o nosso relacionamento restaurado com Deus. Mas nós éramos inimigos de Deus. Nós nos rebelávamos contra Deus. Mas eu nasci em lar cristão. Eu também nasci em lar cristão. E fui ter um encontro com Cristo aos 15 anos de idade. Ou seja, irmão, se eu não consigo olhar para mim e ir a este tempo de inimizade para com Deus, tempo do qual alguns dentre nós se lembram, que faziam coisas que, bem diz Paulo, que nem sequer deve se mencionar, coisas vergonhosas. Nós fazíamos, irmãos. Nós éramos prostitutos, nós éramos adúlteros, nós nos vendíamos por tão pouco, nós seguíamos o nosso próprio coração, e quando pregavam para nós sobre o conhecimento de Deus, nós fazíamos pouquíssimo caso. Agora, olha o que Ele fez comigo, olha onde é que você está hoje, olha onde que nós estamos hoje. Mas eu preciso fazer isso com os irmãos essa noite. Você precisa voltar um pouquinho e lembrar daquela sua vida pregressa, lembrar de onde Deus te tirou, lembrar do lamaçal de pecado que Ele te tirou. Havia uma condenação sobre a sua vida e sobre a minha. Havia um peso de morte que pairava sobre nós. Mas Deus disse que por graça Ele estava nos separando para um propósito. Isto é graça.
Conseguiu sentir o peso dos seus pecados e de onde você foi resgatado? Pois isso é graça. Isso é graça, irmãos. É você olhar para trás, é você ver o quão depravado você era. E mesmo assim, quando você blasfemava, quando eu blasfemava contra Deus deliberadamente, parecia que Ele não ouvia as nossas blasfêmias, porque mesmo assim a sua palavra de graça nos alcançou. Graça preciosa, tal qual nós recebemos, que nos convida a abdicar dos nossos próprios sonhos, irmãos. Você já ouviu falar no Deus que destrói sonhos? Pois bem, é o Deus do Evangelho. Tem até um livro, né? Nunca li esse livro, tenho vontade de ler, vou ler. É bom, né? Oh, glória. Amados, o Deus que destrói sonhos egoístas. Deus destrói sim os nossos sonhos egoístas, tal qual Ele destruía ídolos na antiga aliança, porque são os nossos ídolos. Nosso coração, amados, procura ídolos. Nós não nos contentamos com o conhecimento da verdade, nós banalizamos a graça de Deus, nós nos acostumamos com a graça de Deus. Nós não somos como aquele menino no avião que olha maravilhado para aquilo que ele já viu, talvez muitas vezes. Nós perdemos a essência do cristianismo, que é graça. Isso é graça. Essa graça que nos deixa emudecidos, e eu só estou falando porque tenho que pregar, senão também ficava quieto. Amados, nós precisamos olhar para o que Paulo diz, de que, versículo 24, por conta desta abnegação, desta rejeição, Deus entregou os homens a essa condição deplorável. E Deus é o culpado disso? Não. Os homens se lançaram nisso, sempre quiseram isso. O pecado que nós abrigávamos no nosso interior, que era o nosso passatempo, que era a nossa diversão, hoje é o motivo do nosso maior ódio, da nossa maior aversão. Se tem uma coisa que eu abomino em mim, é o meu orgulho, irmãos. E você deveria abominar o seu também. A sua soberba, a sua vaidade, a sua arrogância. Eu abomino isso em mim. Porque é isso que nos distancia de vivermos um relacionamento mais profundo com a graça de Deus. C.S. Lewis dizia que Deus abandona os que o rejeitam à horrível liberdade que eles mesmos desejaram. Queriam ser livres, queriam ter essa liberdade, então vivam isso. Desfrutem disso. A rejeição a Deus, ela é indesculpável, uma vez que Deus ele pode ser conhecido. Em Atos capítulo 17, Paulo esteve em Atenas, na capital da Grécia. E a palavra de Deus diz que o espírito de Paulo estava revoltado com tamanha idolatria daquele lugar. Amados, ali Paulo já estava falando, você pode inclusive fazer um link aí de Atos 17, Romanos 1, 18 a 32. Ali é a revelação natural de Deus. Agora você imagine a ira de Deus. Nós podemos tentar nos aproximar disso, embora seja um terreno santo que nós tenhamos que descalçar os nossos pés, mas tente imaginar isso. Deus criou o mundo perfeito, fez o homem à sua imagem e semelhança, perfeito. Há uma corrupção. Olha o mundo que nós vivemos, amados. É de mal para pior. Os filhos são desobedientes aos pais, os homens são adúlteros e gostam de ser, são mentirosos, amam a iniquidade. E nós olhamos para isso horrorizados. Nós somos os puritanos do nosso tempo. Nós somos como Noés em nosso tempo. A rejeição, ela é feita deliberadamente, porque é uma descrença moral, é desenfreada, é deliberadamente. Eles não querem crer, eles não querem reconhecer. Não estou falando do conhecimento salvífico de Cristo, tá? Não estou pregando livre-arbítrio aqui não, segura. Estou dizendo que eles não reconhecem a verdade sobre Deus. E qual é a verdade sobre Deus? De que há um Criador, e há um Criador soberano. Eles não querem reconhecer isso.
Amados, tem que ter muita coragem para pregar Romanos 1, 18, 32 nos dias de hoje. Tem que ter coragem para dizer que o mal da nossa sociedade é a rebelião dos homens e que Deus não é culpado disso, e que Deus os entregou a essa condição porque Ele sempre a desejaram. Deus olhou para o coração dos homens e viu que o desejo deles era sempre para o mal. Bebem iniquidade como água. Você consegue olhar para trás e ver que você fazia parte desses homens? Eu, crente, Deus me livre, né? Nunca. São todos caretas, né? Ou seja, quantos já experimentaram aquela angústia pré-batismo, né? Aquela angústia pré-batismo, você olha assim, meu Deus, né? Quem sou eu, Senhor? Amados, quando eu olho para mim, eu não vejo motivo algum para Deus me escolher, nenhum. Pelo contrário, eu vejo motivos para Deus me condenar, para Deus acabar com a minha raça, para Deus me tirar do livro da vida, nem sequer me incluir. Eu estou vendo todos os dias a minha carne não redimida lutando contra o Espírito de Deus que habita em mim. Eu estou vendo constantemente uma batalha dentro de mim entre o fazer o certo e o fazer errado. Tem o grilo lá do Pinóquio, né? Que ficava no consciente dele, alertando. Mas a verdade, irmãos, é que eu estou constantemente vendo que eu não quero esse orgulho, mas eu tenho esse orgulho, e volta e meia ele tenta se apoderar de mim. Eu não quero buscar vanglória, mas ao mesmo tempo eu quero. Eu não gosto que me bajulem, mas ao mesmo tempo eu gosto. Eu não quero ser reconhecido, mas ao mesmo tempo eu quero. Eu digo que eu não estou nem aí para agradar os homens, mas ao mesmo tempo eu busco isso. Ou seja, há um conflito interno dentro de nós, amados. Há uma batalha dentro de nós. Então não encare o seu dia como mais um dia. Está acontecendo uma guerra dentro de você. A rejeição, além de ser indesculpável e deliberada, ela é maliciosa. Ela é maldosa. Os homens não somente rejeitam, eles blasfemam, eles zombam de Deus. Eles zombam da palavra de Deus. No estado do Rio de Janeiro é proibido agora pregar nos metrôs, mas não é proibido fazer pagode no metrô. É proibido pregar no metrô, mas não é proibido diversas atividades que estimulam as crianças a uma vida sexual depravada. Isso não é proibido. Só você olhar o que as nossas crianças escutam hoje e o que elas estão expostas hoje. São apologias explícitas a uma vida sexual depravada, e isso para o mundo é bonito, né? Tem que ter experiência, tem que viver. Vocês também se horrorizam com isso? Porque eu me horrorizo, amados. Irmãos, a rejeição a Deus, ela não é exclusivamente intelectual. Não é simplesmente uma falta de entendimento. Ela é um problema moral, de conduta, de ética, de natureza. Não é simplesmente assim, olha, eu vou estudar e vou conhecer, e aí com o meu conhecimento eu vou acabar com os argumentos ateístas. Não vai. Porque não é um problema simplesmente intelectual, é moral, é uma depravação de natureza, é uma incapacidade natural de reconhecer que Cristo é o Senhor. Quer saber o que eu acho de debates entre ateus e cristãos? Uma perda de tempo. Uma perda de tempo. Porque se houve uma revelação natural do próprio Deus, e diante dessa revelação os ateus se recusam a crer, nós não vamos fazer eles crerem, amados. É a simples e pura pregação do Evangelho. Quando o Espírito quiser, Ele aplica as verdades que nós falamos aos ouvidos ao coração. Quando Ele quiser. Nós precisamos, amados, sermos mais tementes à soberania de Deus. Não entendê-la, mas vivê-la. Nós não vamos compreender completamente a soberania de Deus. Uma vez eu falei para um irmão assim, numa igreja, na verdade, numa igreja, recentemente. Eu falei, tem tanto profeta hoje em dia, né?
É tanta profecia, irmãos. Tem mais profeta do que no tempo de Samuel. Isso que tinha escola de profetas naquele tempo. E aí vem os profetas de Réveillon, os profetas de final do ano, né? São os profetas de Réveillon. O que eles fazem? Eu profetizo e eu declaro que esse ano será um ano de prosperidade. Você não sabe. Nós não conhecemos os decretos de Deus. E se Deus quiser mandar um ano de calamidades e de pobreza, e se Deus não quiser curar aquela enfermidade, eu não sei. E se Deus não quiser libertar os cativos e os oprimidos, Deus segue e continua sendo Deus, independentemente das nossas aspirações e planos. Então, você não vai ouvir de mim esse tipo de coisa. Posso até fazer um culto da virada, mas eu não vou dizer isso. Eu declaro que você vai ganhar um carro zero. Eu não sei. Pode ser que Deus me revele. Aí eu posso até dizer. Mas, amados, isso é um mergulho no escuro. Não coloque Deus contra a parede. Deus vai ter que fazer, Deus vai ter que curar, porque a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre Ele. Ou seja, acabou, irmãos. Na eternidade acabou. Como é que você explica a enfermidade de Timóteo? Como é que você explica a enfermidade de tantos homens de Deus? Viveram enfermos, viveram doentes. Deus não tem obrigação nenhuma de curar. Deus não tem obrigação nenhuma de salvar. Deus não tem obrigação nenhuma de prosperar. A única obrigação que Deus tem para essa humanidade caída e depravada é juízo. Essa Ele tem. E Ele vai fazer. E já está fazendo. O que o nosso estado viveu? Juízo de Deus. É o estado menos evangelizado do Brasil. É o estado mais orgulhoso do Brasil. Tanto é que é o mais conservador das suas tradições. Tradições, por sua vez, que procuram glorificar o homem. Agora, quando eu olho para o atual cenário da Igreja de Cristo, eu vejo uma igreja que está sendo dominada pelo secularismo para juntar gente. Cristo não é um cacho de banana para você oferecê-lo. Quer aceitar Jesus? Meu irmão, aceita Jesus, amado. Jesus te ama, aceita esse Jesus logo. Aceita para eu ir embora daqui, tem que voltar para casa. Meu pastor falou que eu tenho que ganhar 20 almas hoje, aceita. Só fala aceita, eu gravo você falando, volto lá e digo que ganhei 20 almas. Você não vê João Batista com água até o pescoço no Jordão dizendo: Deus ama vocês. Não, ele diz: ei, arrependam-se, raça de víboras, porque o juízo de Deus está próximo. Arrependam-se. Deve ser restaurada na igreja a pregação do verdadeiro arrependimento. Mas não, tudo na igreja foi moldado para o homem ficar bem e tranquilo. Hoje a igreja com a luz clara expõe demais os irmãos. Hoje a igreja com as paredes que não são pretas expõe demais os irmãos. Hoje uma repreensão eclesiástica do púlpito expõe demais os irmãos. Hoje você... Alguém quer falar aí? Hoje, você repreender um irmão e exortar um irmão é demais por irmão. Você dizer para ele: olha, você precisa mudar, meu amado, minha amada. Está aí, sua vida está uma desgraça. E só há salvação em Cristo. Mas não, a igreja parece propor outros caminhos que são mais tranquilos do que aquele caminho árduo, do que aquela porta estreita. Eles conseguiram alargar a porta, né? Eles fizeram o impossível. Cristo é um programa de final de semana. Cristo é aquele alívio de consciência. Cristo é aquele ansiolítico para os momentos de ansiedade. Não. Meu irmão, você está vivendo assim, mas calma aí, né? Que Jesus te ama, meu amado. Nós precisamos urgentemente olhar e nos deparar com a nossa depravação, amados, para podermos viver a graça de Deus. De que Deus te salvou? De quem? Ou do que? Da onde Deus te salvou? Deus te salvou dele mesmo, da ira dele mesmo.
Amados, vocês já apreciaram esse livre acesso à oração que nós temos? Quantas vezes nós oramos aqui hoje? Olha aí, irmãos. A gente chega, a gente sai, a gente entra diante do trono da graça, sai, há um livre acesso. E nós fazemos tão pouco uso desse livre acesso. Nós oramos tão pouco. Nós nos maravilhamos no nosso Senhor tão pouco. Aí não, no culto, Deus tem que operar. Foi um culto frio. Culto de oração vem 2, 3 pessoas. Oração dos homens é uma luta para os homens virem. Oração das mulheres da mesma forma. Tem tantos outros compromissos antes da oração, tantas outras prioridades do que o estudo da palavra. Mas não, a igreja tem que crescer, e se não cresce, a culpa é do pastor. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Se há algo errado com um irmão, há algo errado com todos. Se um membro não está se ajustando, todos os demais são afetados. Amados, eu particularmente me entristeço muito quando eu ouço meu pai falando de tempos áureos do Evangelho, de tempos em que vigília de oração era vigília de oração, era a noite toda orando. Fui convidado para um culto lá no Rio de Janeiro, começa às 2 da tarde e termina às 11 da noite. Oração, amados. Mas nós temos uma geração que caleja mais a sua língua do que o seu joelho. Para falar dos outros é uma língua afiada, rapaz. Penetra os círculos familiares, sabe tudo de todos. Mas é interessante que não comunica isso a Deus. Fala dos homens para os homens, mas não fala dos homens para Deus. Aí provoca a divisão na igreja. Amados, só mais 4 horas, já estou encerrando. A gente precisa olhar para o atual quadro da igreja, olhar para o atual cenário da igreja. Eu não quero e não vou me contentar como sendo uma geração fraca. Não. Eu não vou me contentar ouvindo as histórias de avivamentos e milagres que eu ouvia da minha avó e do meu avô. Que um culto de oração numa cidade que faz menos 7 graus começou com 2, 3 pessoas, terminou com mais de 50 numa sala pequena. Sem internet. Não tinha internet para divulgar, imagina se tivesse. Mas talvez seja esse o nosso problema, irmãos. A internet, essa divulgação tão barata. Você já apreciou a sua vida com Deus? Você já apreciou esses privilégios que você tem com Deus? Pedro, eu sei que eu tenho, mas tudo bem, todos os dias eu acordo com essa convicção. Você só vai viver isso, irmãos. Nós só vamos adentrar no profundo da adoração a Deus quando nós adentrarmos no profundo da nossa miséria. Eu estou vendo um Deus que não precisa de mim, mas que me deseja. Eu estou vendo um Deus que olha para mim e enxerga um motivo que eu não vejo para me escolher, e este motivo é Cristo, é o sacrifício de Cristo. Eu estou vendo um Deus que me persegue, porque Ele me fecha de todas as maneiras, coloca enfermidade, me leva para cada lugar, para ter um encontro verdadeiro comigo. Eu estou vendo um Deus que está constantemente falando comigo através de situações e pessoas, e eu simplesmente viro a cara para isso. Amados, demore o tempo que for, se for um escolhido de Deus, a graça de Deus se mostra eficaz, como ela é. Pode correr para tudo que é canto, irmão. Às vezes no último segundo de vida, ali Deus manifesta a sua graça. Irmãos, já estou encerrando a mensagem, como eu falei, só mais 4 horas, mas é que realmente eu começo a refletir sobre isso, eu começo a pensar sobre isso, isso me leva a uma profundidade muito grande, e creio que os irmãos também estão nessa comigo. Um filósofo chamado Jean-Paul Sartre, existencialista, dizia o seguinte: a existência precede a essência. Ou seja, como é que o homem vai ser pecador se ele nem sequer existe? A vida do homem é uma folha em branco, que ele desenha o que ele quer. Nós estamos condenados à liberdade de escolher, e dessa condenação de escolher, dessa liberdade de escolher, vem a angústia de escolher. Só que a Bíblia nos diz que antes de nós existirmos, antes de nós virmos a este mundo, já existe sobre nós uma condenação.
Pastor Paul Washer fala, o bebezinho fofo, de 2 meses, que olha para o seu relógio e puxa, com 18 anos, se ele não for encontrado pela graça de Deus, ele bota uma arma na sua cabeça e pega aquele relógio. O egoísmo daquela criança, o nosso egoísmo como adultos, a nossa arrogância, a nossa vaidade. E a palavra de Deus faz algumas exortações práticas sobre como nós devemos viver, vivendo pelo Espírito, em Gálatas capítulo 5. E aqui eu encerro. Termino o curso depois daquele silêncio, rapaz. Os irmãos tudo pensando, todo mundo, né? Pensando, realmente. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Repare que nós temos aí viver e andar, né? Como uma ideia de continuidade de conduta. Aí o irmão é espiritual, porque ele acha que porque ele fala em línguas, ele é mais espiritual e mais próximo de Deus do que os outros. Mas não tem um pingo de compaixão. Mas não tem um pingo de amor. Quantas pessoas eu conheci que se sentiram deslocadas por estar em uma igreja por causa da roupa que estavam vestindo? É uma pessoa sem instrução, irmãos. Precisa ser instruída. E vai de nós ter a maturidade de acolhê-la para instruí-la. Então Paulo diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E a principal característica de alguém que é dominado pelo Espírito, cheio do Espírito Santo, é domínio próprio. É a principal delas. Não é nenhum emocionado, não é nenhum desequilibrado, não é nenhum menino. Ele sabe discernir as coisas do Espírito e as coisas da carne. Ele não mede se o culto foi quente ou frio, se houve profetada ou não. Se teve pregação da palavra, foi um culto de glória. Olha o que Deus tem feito em nós, irmãos. Olha para o ano de 2024 e olha para agora. Olha para quando você entrou por aquela porta e tomou o seu assento e como você está agora. Ah, mas eu não estou progredindo. Está perdendo a carreira, amado. Os irmãos estão crescendo. A igreja está se desenvolvendo. Aí olha só, versículo 26, e esse é o meu conselho para esse ano de 2020. Derrubei água? Quase. 2025. Olha o que o versículo 26 diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Não, aqui não tem inveja. Tem! Olha aí, confirmou, irmãos. É o derramar do Espírito, né, sobre a igreja. Lógico que tem inveja. Porque você não consegue ver o irmão viajando, fazendo missões. Você não consegue ver o irmão trocando de carro. Você não consegue ver o irmão com uma casa melhor. Você não consegue ver isso, é inveja. E você é um invejoso. Quanto antes de diagnosticar, quanto antes o tratamento começa. O cristão invejoso, ele não compreendeu a graça de Deus, porque ele acha que estão tomando o lugar dele. Um pastor dizia algo para mim: Pedro, a seara é muito grande e tem lugar para todos. Mas o irmão quer aquele arado. Ele quer o arado do irmão. Ele quer os talentos que Deus deu para o irmão. Ah, que Deus deu um talento só para mim, deu 10 para o outro. Você não merecia nenhum. Você nem era digno de trabalhar nessa seara. Ninguém está roubando o lugar de ninguém, amados. Então Paulo diz, não nos deixemos possuir de vanglória. Não nos deixemos, ou seja, é algo que pode acontecer. É algo que luta contra nós. Aí vamos esmiuçar isso aqui. Temos até 2h30 da manhã, está tranquilo, os irmãos não estão com pressa. Vanglória significa um vazio de glória. Ou seja, sabe aquela pessoa que ela sabe que ela é usada por Deus, ela sabe que Deus deu tal dom para ela, mas ela vive atrás de aprovação. Ô irmão, e aí? Como é que foi? Gostou? Gostou, irmão? Não, foi benção. Curtiu? Tá, mas como é que foi? Foi legal? Deus falou mesmo? Deus bradou? Amado, o pregador que tem convicção que falou a verdade, ele não está nem aí para o que os outros pensam. Ele fala a verdade de Deus, se senta, vai para a casa dele bem tranquilo, ainda dorme um sono como o de bebê. O compromisso dele é com Deus. É saber se ele falou a verdade de Deus. Então não nos deixamos possuir desse vazio de glória, né? Porque esses elogios, eles não têm valor, irmãos. Eles são ilusórios. Só servem para o mal do homem. Porque aí tá, o irmão fala que foi, olha, a pregação foi uma bomba, foi uma loucura. Aí tu já sai de lá, olha aí, sou o novo Charles Spurgeon, novo John Wesley da cavalhada.
É Elias e eu. Não nos deixemos possuir disso, amados. Não nos deixemos que isso possua o nosso íntimo. Vivamos de maneira humilde e dando toda a glória para Deus, provocando uns aos outros. Esse provocar, agora eu quero falar com os irmãos de verdade. O provocar aqui do grego é cutucar de lado. Ah, como assim? Tinha o aguilhão, que era usado para lidar com os bois. Era uma agulha junto num pau assim de madeira, que você cutucava o lado do boi até ele se irritar. E tem muitos que têm essa postura na igreja. Uma coisa que eu quero que acabe na igreja: implicância uns com os outros. E não olhe para ninguém nesse momento. Tome para você. Não seja um cristão pá que joga para os outros. Seja uma enxada, traga para você. Sabe por quê, irmãos? Provocando uns aos outros gera discussão, gera inveja, gera ciúmes. E depois quem é que sofre com isso? Quem está à frente da obra. O ano passado foi um ano bem pesado, ministerialmente falando, para mim, por conta de atitudes pequenas, criancices, que eu não vou tolerar esse ano. Estou avisando já agora, o primeiro culto do ano, que eu não vou tolerar. Vou chamar e vou conversar. Ainda vou dizer do púlpito: fulano e fulano, me esperem depois do culto que a gente vai conversar. Porque se nós não tivermos esse relacionamento franco uns com os outros, nós vamos nos acabar entre nós. Eu não quero ver isso. Eu sei que você também não quer ver isso. Então, esse provocando uns aos outros é aquela cutucadinha, sabe? A roupa do irmão, o cabelo do irmão. Né? É aquela coisinha pequena. Você vai lá, você cutuca. Daqui a pouco ele sai, irado com você. Não comenta, abriga essa ira vira uma raiz de amargura. E aí depois: ô missionário, tem um tempinho para a gente conversar? Tenho. Ah, o fulano é brabo, né? Quando você vier falar de mim, de alguém para mim, eu vou dizer: então chame lá o fulano. Chama lá ele. Não, como assim? Chama lá o fulano. A sua queixa não é com ele? Então vamos resolver eu, você e ele. Porque senão gera fofoca, irmãos. E a fofoca é um fermento na massa. Tem que ser eliminado do nosso meio. Se nós queremos crescer, tem que ser eliminado. É aquela estimulada, aquela cutucadinha do lado, provoca raiva. E a inveja, né, irmãos? É aquele desejo de querer ter o que o outro tem. Seja quem você é em Cristo Jesus. Não. Ô Pedro, me desculpa, mas eu quero ser como o pastor Amâncio. Não queira, meu irmão. Não faça isso com você nem com ele. Queira ser como Jesus. Estou falando com propriedade, porque na nossa igreja antiga era um bezerro de ouro as profecias do Amâncio. Era ou não era? Muitas pessoas não tinham um encontro real com a graça de Deus, iam só para ouvir profecia. E Deus, pela sua misericórdia, usava. Então assim, é que se o Pedro não tiver, não acontece a pregação. Acontece. Deus, Cristo é o Senhor da igreja. Ele há de preparar os trabalhadores para a seara. Tem homens aqui, irmãos, tem mulheres aqui. Então nos posicionemos. Até esqueci que tinha ceia, olha aí. Mas é verdade, irmãos. Porque você criticar o trabalho do outro é muito fácil. Mas você sentir o peso do arado, aí é que complica. Então, neste ano de 2025, honremos ao Senhor com as nossas vidas, honremos ao Senhor com as nossas palavras, honremos ao Senhor com as nossas posturas, porque eu posso não ver, mas Deus vê, irmãos. Deus vê aquele seu comentáriozinho maldoso, Deus vê aquela sua postura invejosa, Deus vê. Pode um irmão não ver, mas Deus vê isso. E aí nós vamos prestar conta diante dele, irmãos. A nossa responsabilidade é com Deus. Então, neste ano de 2025, eu espero mesmo, amados, que nós sejamos diferentes do que fomos ano passado. A nossa igreja no passado passou por muitas transformações. Isso não é desculpa, porque todos aqui têm a palavra de Deus, mas nós recebemos um novo ano. Está aí um novo ano. Antes de eu sair do Rio de Janeiro, Deus sempre fala comigo lá no Rio de Janeiro. Deus disse assim: olha, separe casais. Então, você que é casado, se prepare que eu vou conversar com você.
Por que, irmãos? Não só você que é casado, eu falei por conta da profecia, mas todos que estão aqui. Mas por que, irmãos? Nós precisamos, para que a obra de Deus não se torne um fardo insuportável, separar pessoas. Amém. Separar pessoas. Amado, você gosta de crianças? Eu gosto. Conhece a palavra? Conhece? Então, vai lá na escolinha das crianças. Quanto mais mulher tiver, mais revezamento tem, irmãos. Menos pesado fica. Ô Pedro, eu preparei uma mensagem, eu acho que é bênção. É mesmo? Então pregue lá, meu irmão. São 104 cultos no ano, no mínimo. Eu não quero pregar 104 vezes. É desgastante. Pedro, acho que semana que vem eu vou estar fora. Pedro, eu tenho uma mensagem abençoada. É mesmo? Tem mesmo? Deus falou com você? Tem. Então pregue, meu irmão. Não vamos fazer disso aqui um castelo. Amém. Não. Nós vamos passar por um momento da ceia do Senhor, mas que nós tenhamos essa convicção, irmãos, realmente, deixar de criancice, deixar de meninice, deixar de disse-me-disse, até rimou, mas é realmente, irmãos, eu olho para a Igreja Missão Moraxá, e não é falando das outras igrejas, mas também já falando, amados, nós fomos agraciados por Deus, irmãos, tem palavra, tem louvor, temos uma igreja que está crescendo na graça de Deus, temos pessoas bem intencionadas, os irmãos estão aí servindo. Olhe para as necessidades da igreja e diga assim, eu vou suprir. A igreja precisa de uma mesa para o computador ali, eu vou dar uma mesa. Vou me organizar, pode demorar 1 ano, mas eu vou dar. A igreja precisa do quê, Pedro? A ação social precisa ganhar força, eu vou fazer. Então não espere que haja um posicionamento meu, porque às vezes eu nem me ligo, irmãos. É tanta coisa na tarefa de igreja que às vezes a gente não nota. Mas tem esse relacionamento transparente com os irmãos. Amém? Nós vamos então passar para a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, amados, é um momento também de autoexame. Você que está em casa pode ceiar conosco. Amados, eu falo o que eu falo porque eu amo a vida de cada um que está aqui. Amo mesmo. Eu trato de demonstrar para os irmãos um amor sem fingimento, um amor sincero. Então, vamos olhar para esse ano que Deus nos entregou e vamos colocar como meta no nosso coração de sermos diferentes. De não termos mais que lidar, porque é desgastante, irmãos. É desgastante ter que lidar com uma igreja dividida. É desgastante. Não pode haver isso entre nós. Nós somos um corpo. Como é que Deus quer que nós vivamos? Como é que Cristo deseja que nós sejamos? A palavra de Deus fala em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, sobre a ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazeis isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir do corpo, come e bebe juízo para si. Amados, depois de uma palavra como essa, em que Deus nos revirou do avesso, todos nós aqui, creio eu, nós vamos para a ceia do Senhor. Temos aqui o suco de uva, que simboliza o vinho, que por sua vez representa o sangue de Cristo. E aqui está o pão. Poderão participar da ceia do Senhor aqueles que participaram do primeiro sacramento. Qual é o primeiro sacramento? O batismo nas águas. Nós reconhecemos 2 sacramentos: o batismo e a ceia do Senhor. Então, se você foi batizado, está em paz com Deus e com os homens,
você pode vir à frente, participar do corpo e participar do sangue. Porém, amados, quando Paulo diz que nós não podemos participar indignamente, fala também da nossa postura diante da ceia. Não pode ser uma postura irreverente. Cristo está espiritualmente presente nos elementos, e nós cremos nisso. Não literalmente, mas espiritualmente. Então, aqui está o corpo e o sangue de Cristo, representados por esses elementos. Amados, podem vir à frente, pega aqui o seu pãozinho, pega aqui o seu suco, os irmãos vão estar louvando neste momento. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eles que já pegaram o seu pão, o seu cálice, podem pegar neste momento o pão, simbolizando o corpo de Cristo. Senhor, nós cremos nos benefícios de participar da ceia do Senhor. Nós cremos que somos agraciados, Pai, mais uma vez com a Tua misericórdia, ao participarmos deste sacramento. Senhor, aqui está o pão que simboliza o Teu corpo, e nós comemos do pão, Senhor, em nome de Jesus. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Te louvamos, Pai, e bendizemos o Teu santo nome, Senhor, porque a Tua presença está no meio do Teu povo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua graça, Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua revelação aos homens na pessoa do Teu Filho, Pai. E obrigado, sobretudo, Deus, por nos conceder o verdadeiro conhecimento do Teu Filho, Pai. Senhor, aqui está o suco que simboliza o vinho que, por sua vez, retrata o sangue do nosso Senhor Jesus derramado no madeiro. Os irmãos podem participar do sangue de Cristo, em nome de Jesus. Eu
Já estamos aí caminhando para o final do nosso culto. Eu vou ser breve, que vai ter mais um louvor aí, né? Oh, glória, vai ter. O Espírito Santo falou que vai ter mais um, vai ter mais um. Irmãos, comunicados não temos, o ano está recém começando, que tanto comunicado é esse, né? Mas nós começamos hoje aqui na igreja uma arrecadação de materiais escolares para uma ação social do ano letivo, né? Então assim, amados, colabore, faça
o ano de uma criança mais feliz, né? Vou passar depois as datas para os irmãos, tudo certinho, né? Tem as datas, né, Fábio? Qualquer coisa, a Fábio tem as datas, Samanta também tem, Juliano também tem as datas do planejamento ali. 2 meninas do Rio de Janeiro. Olha aí, olha a benção aí. Então, irmãos, material escolar em boas condições, de preferência novo, né? A gente gasta com tanta coisa fútil, né, irmão? Então, vamos fazer esse esforcinho aí e vamos colaborar. Tem várias ações sociais bem legais marcadas para esse ano. Só que, irmãos, não adianta sobrecarregar a líder da ação social. Não adianta sobrecarregar os irmãos que estão à frente da ação social. Nós precisamos nos unir e fazer a nossa parte. Qual que é a nossa parte? Lembrar de que todo culto, se você trouxer aí um lápis de cor, um conjunto de lápis de cor, um caderno, quanto mais melhor, irmãos. Não é pesado para ninguém, amados. Creio que não é. E se for, contate a liderança do ministério, nós vamos ajudar a sua vida. Dentro das nossas limitações, nós vamos ajudar. Amém, irmãos? Sábado volta a oração das mulheres. Tem certeza? Sábado volta a oração das mulheres. Na outra semana tem oração dos homens. E vamos também organizar. Das mulheres. Isto, das mulheres, né? É verdade, perdão. Então, e vamos organizar aí células este ano, culto caseiro. Vai ser benção, irmãos. Vamos estar aí visitando as casas de, claro, aqueles que se colocarem à disposição. Mas vai ser benção. Irmãos, faça assim com as suas mãos. Vamos para a nossa oração final aqui do nosso culto. E eu vou pedir aqui para o nosso irmão Jackson fazer a oração final. Oh, aleluia! Para aí, mano. Querido Deus, vamos aqui te agradecer, Pai, por esse culto maravilhoso, Pai. Pela palavra que foi pregada, Pai. Pelos louvores, Pai, que foram soados, Pai. Por cada irmão que esteve aqui, Pai, representando suas famílias, Pai. Que leve a palavra que foi pregada aqui, Pai. Que leve a Tua presença, Pai, para as suas casas, Pai. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Obrigado por esse culto, por essa noite, meu Pai. Obrigado por cada irmão, meu Pai. Cada irmão possa ir para sua casa, Pai, com segurança, Pai, recebendo o seu amor, Pai. Obrigado e amém. Irmãos, Jackson tem uma história pesada aí de salvação. Todos nós temos, né? Aqui só tem coisinha boa, né? Só querido. É o remanescente mesmo, ó. Começar a conversar aqui, irmãos, você se apavora. Mas assim, vamos terminar aqui também a nossa transmissão ao vivo. Que Deus abençoe você que acompanha o nosso culto. Esteja ligado aí que vai ter mais culto aí, para a glória de Deus. Encerramos.